E como a gente sempre fala aqui no Olhar Digital News, chegamos a um patamar tecnológico que não há mais volta. A inteligência artificial está em nossas vidas e essa presença será cada vez maior. Pode ser que em algo muito simples, como por exemplo um chatbot de atendimento, ou até algo mais complexo, como um chip de computação. E na medicina, isso não é diferente. Para entender melhor essa relação entre tecnologia, longevidade e qualidade de vida, vamos receber agora ao vivo o Dr. Christian Aguiar, que é médico da UFRJ, especialista em medicina funcional e suplementação. Vamos lá bater um papo com o Dr. Christian. Deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela. Olá, boa noite, Dr. Christian. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Bem-vindo ao Olhar Digital News. Obrigada pelo seu tempo, Dr. Christian. Muito obrigado. Dr. Christian, vamos falar sobre um cenário, de um paradoxo. Nas cidades existe mais estrutura para a saúde. E, peraí, eu acredito que tenha dado um probleminha? Não, tá tudo bem, pessoal? Tudo bem com a imagem do Dr. Christian? Então tá bom. Voltando, existe um paradoxo sobre a saúde das pessoas, não é? No campo as pessoas têm mais qualidade de vida, porém a medicina mais avançada, os recursos estão mais concentrados nas cidades. E nas cidades as pessoas estão mais expostas a estresse, poluição e por aí vai, o que até sugere que seria mais facilmente ter doenças neurodegenerativas. Como que a medicina, na sua opinião, tem lidado com essa diferença de cenários e até mais? O que podemos e devemos fazer para ter uma qualidade de vida melhor em ambos os cenários, doutor? Vamos lá, Marisa. Eu acho que, primeiro, esse cenário é um pouquinho mais complexo. Eu concordo que na cidade nós temos uma exposição maior à poluição, que nós temos uma exposição maior ao estresse crônico, que nós temos violência, e concordo também, isso aí não tem como não concordar, que nós temos também nas grandes cidades muito mais recursos. Nós temos hospitais, nós temos maior proximidade, nós temos uma maior facilidade de comunicação. Concordo também, inclusive a gente tem um sítio de família, onde a gente tem eu fui criado num sítio, que é possível você levar um estilo de vida mais saudável, mais longe do estresse no interior, e que frequentemente o acesso, por exemplo, a um hospital de emergência, a um socorro, é mais distante. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente vê com a internet, principalmente com sinais como, por exemplo, da Starlink, que levam a internet a muitos locais, a gente vê que cada vez mais a possibilidade de assistência ao homem do campo melhora. E outra coisa que a gente percebe, isso falando um pouquinho do homem do campo, da pessoa, outra coisa que a gente percebe que é bastante interessante é que o tipo de acesso é muito variável. Nós temos no campo populações assim, pessoas que seguem um estilo de vida muito tradicional, que chegam a viver 90, 100 anos. Aquela pessoa que simplesmente não conhece um alimento processado. Aquela pessoa, apesar de não ter acesso a médico, ela é saudável, né? E, por outro lado, nós temos a facilidade de acesso ao homem do campo de alimentos industrializados, ultraprocessados, que frequentemente são condicionados e têm um tempo de prateleira muito longo. Ou seja, hoje em dia a gente vê um paradoxo, onde as coisas estão chegando mais rápido para o homem do campo. Então, ele está tendo mais acesso, por exemplo, a uma pessoa que tem a condição, pelo menos, tem acesso a uma teleconsulta. Ele tem acesso a informação no YouTube, informação na internet, para aprender bastante coisa. Só que, ao mesmo tempo, ele frequentemente abre mão, por muitos anos, principalmente, ele abriu mão do estilo de vida tradicional em troca de alimentos ultraprocessados, uma falta de educação que aumentou o consumo de álcool. Então, nós vemos nas mesmas famílias idosos assim de 90 a 100 anos e jovens com cirrose hepática, com diversas patologias, por um estilo de vida ainda pior que o nosso da cidade. Um dos problemas maiores de nós que vivemos na cidade é a poluição. A gente sabe que a poluição aumenta em 20% a chance de uma pessoa ter depressão, aumenta em 50% a chance de uma pessoa ter doença de Alzheimer ou doença de Parkinson, tanto por gases tóxicos como por partículas finas. Nós sabemos que o estresse da grande cidade,
a violência, principalmente o excesso de trabalho, o excesso de ruído, também aumentam as chances de depressão, de doença neurodegenerativa. Mas, ao mesmo tempo, dentro das grandes cidades, nós temos possibilidades e muitas pessoas, algumas pessoas pelo menos ainda têm a sorte de viver em lugares arborizados e têm acesso a práticas esportivas, a determinadas coisas. Quer dizer, eu acho que o cenário é mais complexo, embora eu concorde de forma geral com a sua visão. Agora, doutor Christian, e falando em tecnologia, né? Como a tecnologia está sendo utilizada para prever e prevenir doenças relacionadas, por exemplo, ao envelhecimento? Vamos lá. Eu acho que a gente vive uma transição, né? A gente está num pico dentro daquele hype cycle, né? Que é o ciclo de surgimento de uma nova tecnologia. A gente está num pico de expectativa, né? De alvoroço. Só que eu acho que a coisa ainda vai ser um pouquinho lenta. Nós já temos algumas coisas acontecendo interessantes. Uma tecnologia que essa já está amplamente disponível para todo mundo é das teleconsultas, como a gente estava falando. Hoje você consegue, um médico, por exemplo, um profissional de saúde, por exemplo, numa cidade igual Rio de Janeiro ou São Paulo, consegue atender uma pessoa no interior do país. Consegue até atender uma pessoa em um local muito distante se aquela pessoa tiver uma internet rápida. Ou seja, a gente já tem essa disponibilidade. Já existem aplicações clínicas, só que ainda são tímidas, né? Isso ainda vai crescer para determinados diagnósticos. Diagnóstico por imagem, a gente sabe que, por exemplo, o Google Health já demonstrou, pelo menos é o que diz o Google, né? Já demonstrou que a inteligência artificial deles tem uma precisão melhor do que a de radiologistas para detectar câncer de mama. Nós já temos, por exemplo, sistemas de inteligência artificial capazes de avaliar a retina para retinopatia diabética. Nós já temos alguns sistemas também, disponíveis até em smartphone, que ajudam na detecção de câncer de mama. Mas é uma coisa que, como eu digo, é uma coisa que está começando. Por exemplo, muitos serviços de diagnóstico por imagem já aplicam planos pilotos de inteligência artificial auxiliando no diagnóstico. Mas isso ainda não está comercialmente disponível. Principalmente porque lidar com diagnóstico, lidar com responsabilidade, tem questões éticas, tem questões da própria prática médica. A gente sabe que, por exemplo, frequentemente a inteligência artificial alucina. Quem é o responsável se a inteligência artificial alucinar e houver um erro diagnóstico? Né? Mas muita coisa além de diagnóstico está sendo surgido, de prevenção de doença, né? Então, hoje em dia, nós já estão surgindo, por exemplo, exoesqueletos que ajudam as pessoas podem ajudar paraplégicos, pessoas com problemas de mobilidade grave a se locomover. Muita coisa surgindo, né? Eu estou muito animado, mas eu acho que a trajetória vai ser um pouquinho mais dura. Eu acho que a gente ainda vai ter desafios nos próximos anos. Tem evoluído bastante. Agora, na sua opinião, a inteligência artificial, em curto, médio prazo, o que ela pode efetivamente beneficiar a medicina, doutor Christian? Vamos lá. Eu acredito, eu pelo menos na minha prática diária, eu uso a inteligência artificial também. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, que é uma experiência que eu acredito de outros médicos, alguns mais avançados, outros menos. Mas eu, por exemplo, uso inteligência artificial para para analisar em conjunto diversos exames laboratoriais complexos e limítrofes e extrair dali uma segunda opinião, emissão de relatórios para pacientes, etc. Simplificação, análise simples de dados, discutir, para início de pesquisa que nós médicos pesquisamos o tempo todo. Ou seja, eu vejo aí várias possibilidades futuras. A inteligência artificial, em pouco tempo, ela vai ser capaz de ela já é capaz, mas em pouco tempo, eu acredito em poucos anos, ela vai estar validada para analisar grandes conjuntos de alterações genéticas e laboratoriais, extrair diagnósticos precisos, e esses diagnósticos precisos, isso já existe, na verdade, mas é algo que, como eu digo, vai crescer e vai se expandir até o ponto de se tornar fácil e disponível para a maior parte dos profissionais de saúde, para a maior parte dos pacientes. Está aí a presença da tecnologia e medicina na prática. Nós conversamos aqui com o Dr. Christian Aguiar, que é médico da UFRJ, especialista em medicina funcional e suplementação. Dr. Christian, muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha uma excelente noite.
Boa noite. É isso aí, pessoal. Pois é, como eu disse, a medicina na prática, aí, utilizando tecnologia e inteligência artificial para nos ajudar a cada dia a ter mais saúde e viver mais e bem.